Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: Aconteceu que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. E no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2 agora, versículo 1. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as tuas palavras, ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-se diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Curva a sua cabeça. Pai amado e Deus querido, eis-nos aqui, Senhor, como igreja do Senhor reunida, Pai. Oh, Senhor, na expectativa, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de aprender mais de Ti nessa noite, de entender, Senhor amado, muitas vezes tantas coisas que nós não compreendemos. Vem, Espírito Santo de Deus, neste momento, nos dar sabedoria e entendimento, para discernirmos a Tua palavra, que ela venha penetrar, Senhor amado, em nossas vidas, como uma faca de 2 gumes, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa semana, o Senhor ministrou muito ao meu coração acerca do profeta Ezequiel. E para que eu estivesse ministrando acerca do profeta Ezequiel. E ele me deu essa palavra. Ezequiel, quando Ezequiel nasceu, Jeremias ele já profetizava em Jerusalém há 4 anos. Profetizava acerca do exílio, acerca da invasão da Babilônia, da queda de Jerusalém. Então, quando Ezequiel nasceu, Jeremias ele já profetizava. Então, ele cresceu ali, ouvindo Jeremias profetizar. Jeremias pregando para que o povo de Judá e de Jerusalém se voltassem a Deus,
abrissem mão dos seus pecados, largassem a idolatria e se voltassem para Deus. Ezequiel, como nós lemos aqui no primeiro capítulo, ele era filho do sacerdote Buzi. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. O Deus é a minha fortaleza. Mas a Bíblia diz aqui para nós que o nome do pai dele, do sacerdote Buzi, significava desprezado por Jeová, desprezado por Deus. Um sacerdote com um nome o qual simbolizava desprezo, tem um filho e coloca o nome, Deus é a minha fortaleza. Ezequiel era filho de sacerdote, ele nasceu para ser sacerdote. Em Jerusalém, ninguém era sacerdote porque queria. Não era assim, eu acho lindo o ofício de sacerdote, então eu vou me tornar um sacerdote. Não. Para ser sacerdote, você tinha que ser filho de sacerdote. Para ser sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi, mais precisamente da linhagem de Arão. Aquele que fez a vara florescer, tinha que ser da linhagem de Arão. Para ser sacerdote, você não podia ter nenhum defeito físico, nenhum. Por quê? Porque o sacerdote apontava para a perfeição, que era Cristo Jesus. Então ele não podia, em hipótese alguma, ter qualquer imperfeição. Um sacerdote que era filho de sacerdote, para se tornar sacerdote, precisava passar por alguns processos. E ele só era consagrado aos 25 anos de idade. E só começava a exercer o seu sacerdócio com 30 anos de idade. Então, o que ele fazia dos 25 aos 30 anos? Ele aprendia. Tinha que aprender. Tinha que sentar para aprender, para poder ser um sacerdote, para poder conduzir aquele povo, para poder trabalhar no templo para o Senhor, para poder cuidar das coisas do Senhor. Tinha que aprender. Não era assim, eu vou ser sacerdote, pronto. E ele tinha que aprender muitas coisas. Uma delas era muito de medicina, muito de veterinário, porque cada animal que vinha ao sacerdote, ele tinha que analisar se era um animal perfeito. Porque se ele entregasse ao Senhor um animal com defeito, ele iria ser consumido. Tinha que ser um animal perfeito, sem doença. Então ele tinha que entender muito sobre isso. Ele tinha que entender de medicina, de doenças, principalmente doenças de pele, de lepra. Porque existiam 30 tipos de lepra, de doença de pele. E ele tinha que dizer quem tinha que ser afastado, quem não tinha, quem ia ser curado, quem não ia. Ele tinha que ter essa sabedoria. Então ele ficava aprendendo. Ele tinha que entender das leis civis e das leis jurídicas. Porque ele legisava. É isso aí. Faltou a doutora aqui hoje. Ele tinha que dirigir aquele povo, aplicar as leis nas situações matrimoniais, de contendas, de briga, de tudo. Então ele tinha que ser um homem instruído. Ele tinha que ser um homem muito inteligente. E na hora que o sacerdote ia consagrar, olha que eu achei interessante, eu separei aqui achei uma parte interessante, eu separei para mostrar para vocês. Quando eles iam consagrar, eles recebiam uma porção de sangue na orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé direito. Eles recebiam marcas de sangue. E sabe o que isso significava? Significava que ele não podia colocar a mão dele em coisa impura. Que a mão dele só poderia ser colocada em coisas santas. Que os ouvidos dele precisavam ser ungidos, consagrados, porque ele ouvia a Deus.
E os pés deles precisavam ser consagrados, porque eles pisavam no lugar santo dos santos. Eles estavam aptos a entrar no lugar santo dos santos. E Ezequiel, ele cresceu ali, se preparando para ser um sacerdote. Quantas coisas ele teve que aprender, quanto tempo da vida dele, ele ficou ali aprendendo o ofício. Mas quando chega a hora de Ezequiel exercer o sacerdote, ele é levado para a Babilônia, cativo, junto com o povo, é exilado. E não foi como Daniel, que foi lá para o palácio do rei, não. Ele foi para a beira do Quebar, amassar barro. Por quê? O que ele sabia? Cuidar do templo. Ele sabia exercer o sacerdócio ali no templo. Era o que ele sabia. E lá no exílio não tinha templo. Automaticamente não tinha o que ele fazer. Então ele estava ali. Quando chega o dia que é para ele começar a exercer o sacerdócio dele, ele está na beira do rio Quebar, longe da casa de Deus, longe do templo de Jerusalém, amassando barro com os pés, junto com todo aquele povo que tinha sido levado de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Um homem que se preparou tanto para exercer o sacerdócio no templo, para cuidar do templo, mas agora ele está exilado. Imagine o coração de Ezequiel neste momento. Para ele é como se tudo acabou. Eu me preparei tanto e agora eu estou aqui. Acabou. Acabou o sonho, acabou o ofício. É desespero. É solidão. É decepção. É angústia. Porque quando chega a hora dele, ele se vê ali, num opróbrio. Mas Deus, Ele é um Deus que abre o céu. Deus, quando escolhe um homem de Deus, não importa o momento, Ele abre os céus. E em momentos em que você pode achar que está tudo perdido, que tudo que você sonhou, tudo para o qual você se planejou, tudo para o qual você se preparou, não deu certo, não tem como dar continuidade. É nessa hora que Deus abre o céu e revela a glória dele para a sua vida. E ali na beira do Quebar, Deus abre o céu e mostra a sua obra para Ezequiel. Deus abre o céu, como ele abriu para Isaías. Quando o rei Uzias morreu, Isaías viu ao Senhor assentado em um alto sublime trono. Como Deus abriu o céu no batismo de Jesus, e ele viu o Espírito Santo de Deus. Como Deus abriu os céus quando Estevão foi apedrejado, e ele viu a glória de Deus. Ali naquele momento difícil na vida de Ezequiel, Deus abre o céu na vida daquele homem de Deus. E abre os céus e mostra para ele tudo que Deus planejou para ele e para o ministério dele. E um homem de Deus precisa estar preparado para aquilo que Deus vai mostrar. Um homem de Deus precisa estar com o coração aberto e com muita comunhão com Deus, para contemplar a glória de Deus, para as visões que Deus vai mostrar. Não importa. E aí Deus abre o céu ali e começa a mostrar para Ezequiel, como nós vimos. Deus começa a mostrar para Ezequiel uma série de revelação. Ezequiel começa a ver... gente, lição de casa para vocês. Leiam o livro de Ezequiel essa semana. É um livro assim maravilhoso de ler. Ele começa a mostrar as visões das 4 faces.
E o significado dos arcos, dos olhos, simbolizando que os olhos de Deus estão ali no exílio, simbolizando que a presença de Deus está ali no exílio, que embora o povo estivesse exilado, Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Ezequiel ia ver muita coisa difícil, aos poucos, nós vamos ler aqui, vamos acompanhar, Deus ia colocar ele em situações muito difíceis, de muita dor, de muita dificuldade, mas antes ele precisava entender que Deus estava no controle, e Deus abre os céus e começa a revelar ali para Ezequiel: olha, Ezequiel, vai ser difícil, vai ter exílio, a Babilônia vai dominar Jerusalém, o templo vai ser destruído, mas eu estou aqui no controle de todas as coisas. Eu estou aqui. Eu não saí do meio dessa situação difícil que você está passando agora. E eu vou abrir os céus, e eu vou mostrar para você tudo aquilo que eu quero que você faça, como você vai fazer. Eu vou te mostrar como vai ser feito. Agora depende de você, se você vai fazer ou não. Se eu desse um tema para essa mensagem, eu ia dizer: do estranho ao extraordinário. Porque Deus pede tanta coisa estranha para Ezequiel. Se fosse nos dias de hoje, ninguém ia falar nada, ninguém ia fazer nada. Ia contratar, uns psicólogos, uns psiquiatras e mandar internar nós aqui, porque estaríamos falando coisas tão diferentes, coisas tão estranhas. E ali naquele exílio, Deus abre os céus e começa a mostrar para ele. E Ezequiel vai entendendo, sem questionar, sem criticar. Ele vai entendendo o que Deus está falando com ele. Um sacerdote, um profeta, um homem de Deus, ele entende quando Deus fala com ele. Ainda que seja da forma mais difícil, da forma mais estranha, da forma mais incompreensível por todos, ele entende que é a voz de Deus e ele tem que ser desafiado a cumprir essa voz de Deus, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém apoie, mesmo que ninguém pegue a fila da intercessão. Um homem de Deus precisa estar disposto a ouvir a Deus em primeiro lugar. E sabe aquela coisa que o evangelho é loucura, né? É assim, não é de hoje. Lá atrás também eram coisas muito difíceis de ser entendido. Jeremias já vinha pregando, mas o povo rejeitava. Jeremias dizia: olha, se converte dos seus maus caminhos, para de pecar, não vai por esse caminho, ouve ao Senhor, ouve a voz de Deus, obedece à voz de Deus. Deus tem o melhor para essa nação. Deus tem uma terra que manda leite e mel. Jeremias estava pregando. Ezequiel cresceu vendo Jeremias pregar. E agora chegou a voz dele pregar para um povo que não estava disposto a ouvir a voz de Deus. Para um povo que não estava disposto a abrir mão do seu pecado, do opróbrio. E o povo já estava ali cativo, mas ainda assim não abria mão dos seus pecados e do seu comportamento idólatra. E aí vem Ezequiel, e com ele não seria diferente. O povo não daria crédito, o povo não iria se arrepender dos seus maus caminhos, da idolatria. E Ezequiel começa a ter visões ali, Deus abre os céus e mostra a sua glória a Ezequiel, mostra a visão das 4 faces, a visão dos arcos. Deus mostra a Ezequiel que ele está no meio do cativeiro, mas o controle ainda é dele. O povo, um povo idólatra, o povo idolatrava o templo de Jerusalém. O povo amava o templo de Jerusalém, mas não amava mais ao Senhor, não estava disposto mais a seguir ao Senhor, a seguir os planos de Deus.
Então o povo não queria largar a idolatria, porque para eles o templo, Jerusalém, era tudo que eles precisavam. Era todo o comodismo que eles precisavam. E uma coisa ficou claro, não foi o poder da Babilônia que destruiu Jerusalém. Foi o próprio Deus que entregou na mão de Nabucodonosor para corrigir aquele povo idólatra, que não temia mais a Deus, que não ouvia mais a Deus, que não ouvia os seus profetas e os seus sacerdotes. Foi o próprio Deus que entregou ali. E no capítulo 3, como nós lemos aqui, Deus dá um livro das lamentações. Diz lá que está escrito lamentações, suspiros e ais. E Ezequiel engole aquele livro. Deus queria que Ezequiel sentisse o que Deus estava sentindo. Que antes que Ezequiel fosse falar àquele povo, Ezequiel sentisse o que Deus está sentindo. Meus irmãos, às vezes é muito difícil nós nos colocarmos no lugar do outro. Muito mais no lugar de Deus. Que Ele amou. Que Ele separou um povo santo. Que Ele cuidou tanto daquele povo. Ele tirou aquele povo do cativeiro. Ele tirou aquele povo do deserto. Ele caminhou com aquele povo. Ele cuidou daquele povo. Ele ensinou lei por lei. Ele revelou a glória dele no deserto durante 40 anos. Um Deus que cuidou tanto daquele povo. E o povo não ouvia. E Deus falou: ah, Ezequiel, você vai sentir o que eu estou sentindo. Você vai comer esse rolo. Onde tem lamentações, suspiros e ais. Um profeta, um homem de Deus, não fala ao povo antes de sentir o que Deus quer falar para o povo. Amém? Embora muitas vezes nós vemos os profetas, os homens de Deus, sendo questionados, né? Ah, será que é de Deus? Palavra encomendada. Ah, é porque sabia a minha dor. Um profeta, um homem de Deus, não fala a palavra de Deus antes de sentir o que Deus quer falar para a igreja. Antes de sentir o que Deus quer falar para o povo. E aí Ezequiel está lá. E Deus pede para Ezequiel fazer uma maquete. Gente, leia o livro, é muito bom. Eu só estou resumindo aqui. Vocês têm ideia, Deus pede para Ezequiel fazer uma maquete de como seria o cerco em Jerusalém. De como aconteceria. E Ezequiel faz. E ele fala para Ezequiel: agora você ata as suas mãos e fica 390 dias deitado do lado direito. E depois mais 40 dias deitado do lado esquerdo. E assim o profeta fez. Para sentir a dor daquele povo. Quando Jerusalém fosse saqueada. Para sentir a dor daquele povo. Quando os soldados de Nabucodonosor entrassem lá. E começasse a derrubar tudo. E assim ele fez. E Deus pede outras coisas para ele. Deus pede para que ele asse o pão em esterco humano. Aí ele fala: não, Senhor, eu nunca peguei em coisa impura. E aí Deus fala: então asse em esterco de animais, para que você possa saber que o meu povo vai comer coisa impura. E assim ele faz. Porque ele queria que Ezequiel sentisse que o povo ia comer muita coisa impura, que Deus não permitia. Que as mulheres que amamentavam, que carregaram os seus filhos, que amamentavam, que cuidavam, iam passá-los no fogo e comer a carne dos seus próprios filhos, em meio àquele momento tão difícil, tão desolador, tão perturbador, que Jerusalém e o povo de Israel iria passar. E Deus vai revelando assim a maldade e a iniquidade do povo de Jerusalém. Deus revela e pede a Ezequiel muitas coisas difíceis para ele realizar. Para que ele pudesse sentir a maldade do povo, de um povo resistente à voz de Deus. Em toda aquela opressão, Ezequiel ele exerce o seu chamado.
Ele não deixa de fazer o que Deus pede para ele. Em meio a momentos difíceis, não é momento de nós deixarmos de fazer o que Deus nos pede. É momento de nós continuarmos firmes ali, porque seja qual for a situação, Deus está no controle. Deus está no meio. Deus fala assim, olha Ezequiel, cava um buraco aí, pega a sua mobília, cava um buraco aí na sua casa, finge que você está fugindo aí, da perseguição do exílio. E aí ele faz isso, e aí o povo fala, Ezequiel, por que você está fazendo isso? Era porque ele pudesse sentir como ia ser, fugir naquela situação. E aí Deus vai pedindo muitas coisinhas difíceis para ele. E eu acredito que uma das coisas mais difíceis que Deus pediu para ele foi quando Deus disse para ele que ia recolher a delícia dos olhos dele. A delícia dos olhos de Ezequiel era sua esposa. E Deus fala para ele, eu vou recolher e você não vai chorar. Você vai gemer. Você vai ficar em silêncio. O profeta iria sentir a dor de quando Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, passando a espada todo o povo, mulheres, crianças, velhos, os profetas. E o santuário iria ser destruído. Deus queria que ele sentisse a dor que o povo ia sentir quando ele tirasse a delícia dos olhos do povo. E a delícia dos olhos do povo naquela época era a idolatria no templo de Jerusalém. E ele passou por aquilo. Ele cumpriu cada palavra que Deus pediu. Ele obedeceu. E doeu nele. Assim como esse silêncio aí no rostinho de vocês. Quanta coisa difícil ele passou. Coisas estranhas para nós hoje. O que Ezequiel passou. Mas o que não é estranho para nós hoje é a minha dor e a sua dor. É as minhas dificuldades e a sua dificuldade. São os exércitos que vêm contra nós para saquear a nossa vida, para saquear a nossa casa, para saquear as nossas finanças, para saquear os nossos sonhos, para nos tirar do lugar onde Deus quer que nós estejamos, para nos impedir de ver a glória de Deus na nossa vida. Quanta coisa difícil nós também passamos. E Deus quer dizer para nós nessa noite, não importa o que você estiver passando, eu estou no controle dessa situação. E aí Deus vem Deus vem no encontro, no controle, como eu já falei, Deus no controle do cativeiro, em meio a tanta destruição, Ele vem se manifestar como um Deus restaurador. Sabe quando está difícil? Parece que você se preparou a vida inteira para aquilo, e quando chega a hora, sempre acontece alguma coisa que quer frustrar os seus sonhos, que quer falar para você que não é para você, que você não consegue, que para você vai ser sempre assim, um passo para frente, 3 para trás. Deus vai dizer que não é assim não, que Ele está no controle. E nessa noite Ele quer se revelar a você como um Deus restaurador. Vários capítulos de Ezequiel, Deus vem revelando a Ezequiel a dor, a desobediência, a idolatria, a dificuldade. Mas quando ele chega no capítulo 37, ele se revela como um Deus restaurador. E ele leva Ezequiel ao meio de um vale de ossos secos. E depois ele pega Ezequiel e leva Ezequiel a andar ao redor daquele vale dos ossos secos. Nessa noite Deus quer pegar você, colocar você lá no meio dos problemas. Comece aí a contemplar você no meio dos seus problemas. Não é fugindo não, é enfrentando. Porque Deus está no controle. Amém? E Ele quer colocar você no meio. Ele quer que você saia do meio e comece a olhar em volta. E comece a ver. É difícil, é ossos secos, é morte, é situação de secura, né? De desespero. Parece que não tem solução, não tem remédio, não tem água, pode não ter nada, mas tem lá um Deus restaurador. E Ele diz: Ezequiel, profetiza!
Está tudo morto, está tudo feio, está tudo ruim, mas eu estou aqui no controle e eu sou um Deus restaurador. Então pare, levanta-te, põe de pé, homem de Deus. Põe de pé e profetiza. O homem estava moído, amassando barro. Quando chegou a hora dele, pá, acontece tudo aquilo. Aí ele vai receber a revelação de Deus. Vai trabalhar, Ezequiel. Vai trabalhar. Obedece, Ezequiel. Tá, vai doer. Sinta a minha dor. Divide comigo a dor. É doído. O ministério é doído. Eles não vão te ouvir. Vai ter crítica, vai ter dificuldade. É doído, homem de Deus. Mas Deus está no controle. E Ele quer falar para nós, igreja, profetiza. Porque eu sou um Deus restaurador. Quantas vezes você se prostrou, mudou os seus caminhos, se voltou para Deus, se colocou num compromisso de oração, e Deus disse para você, não vou responder, nunca. Quando nós nos voltamos a Deus, Ele tem respostas de restauração para as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé. Porque Deus te coloca no meio dessa situação. Para que você possa profetizar no Espírito de Deus. Para que tu... Não é para se colocar de pé não, igreja. Senta aí. Aleluias! Olha! Profecia no Espírito, hein? Se coloque de pé, igreja, porque Deus vai fazer você profetizar no Espírito. Amém. E para terminar, não, fica sentadinho. Vocês querem ir embora, é? Não, né? E para terminar, Deus te restaurará para você viver no novo templo, o templo da glória de Deus. Amém? Deus vai restaurar para nós vivermos um novo templo, o templo da glória de Deus. No versículo 40 de Ezequiel, Deus começa a mostrar para Ezequiel a grandeza dele, aleluia. Deus começa a mostrar para Ezequiel as coisas belas que Ele tem para Ezequiel. E Deus começa a mostrar um templo que jamais pode ser construído por mãos humanas, que é o templo da glória de Deus. E Ele fala, Ezequiel, meu profeta, meu sacerdote, meu homem de Deus, contempla o tamanho da minha glória, o tamanho do templo que eu tenho para você. E eu volto a falar igual eu falei quarta-feira. Nossas projeções em Deus têm que ser para uma eternidade. Não é para o agora. É para uma eternidade. O seu ministério, a sua vida com Deus, não é até semana que vem, não é até o mês que vem, não é até o ano que vem, não é até a sua mudança, não é até o dia que você quer, não. A sua projeção de Deus é para uma eternidade. Para morar no templo da glória de Deus. E aí, Ezequiel é levado numa visão a Deus ali. É muito lindo o capítulo, quando começa a revelar a glória de Deus. Deus leva ele ali naquele templo e começa a mostrar as coisas lindas. O trono, a grandeza, a altura, o tamanho, a profundidade. E Deus começa a mostrar os rios fluindo do trono de Deus, aleluias. Glória a Deus. E Deus pega ali na mão de Ezequiel. Deus pega ali na mão de Ezequiel. E começa a levar Ezequiel a andar naquelas águas, a pisar naquelas águas. E ali, meus irmãos, era a restauração do povo como templo de Deus. O povo adorava Jerusalém. E Deus disse, olha, aquilo ali vai ser derrubado, mas eu tenho algo maior para vocês fazerem morada, que é a minha glória. A mim buscareis, a mim adorareis, a mim somente.
E aí Deus começa a revelar, a fazer toda a descrição, a simbologia da igreja glorificada. Ezequiel começa seu ministério ali no rio Quebar, amassando aquele barro. Mas ele termina ali, junto ao reino de Deus, no rio de Deus. E a Bíblia fala que ele começa a entrar naquele rio de Deus, naquelas águas que fluem do templo, naquelas águas purificadoras. Ele começa a entrar até o tornozelo. E Deus vai falando para ele, não é suficiente, Ezequiel, vai mais. E ele começa a ir até os joelhos. E, não, Ezequiel, tenho mais para você. E aí ele vai até a cintura. E Deus fala para ele, não, Ezequiel, eu tenho mais para você. E aí ele mergulha naquelas águas profundas. E começa a ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. E começa a se encher do Espírito Santo de Deus. Deus quer. Deus está aqui para habitar em mim, habitar em você. Amém? Nós somos o templo do Senhor. Ele habita em nós. Para falar conosco, para nos tomar pela mão e dizer, caminha mais profundo. Vem mais fundo. Anda mais. Vem mais. Para de ter medo. Você fica aí com medo só na... É como quem vai na praia e tem medo d'água, né? Só fica lá na beiradinha, não usufrui da grandeza do mar, não usufrui da grandeza do rio de Deus. E Deus, Ele está aqui para habitar em nós, para habitar em você. Então não tenha medo, comece mais profundo, comece mais fundo, comece a mergulhar. Sabe onde não dá pé e você não sabe nadar? Não tem problema, Deus está ali te segurando pela mão. Amém? E Ezequiel começa a falar que aquele rio, por onde aquele rio passava, aquele rio ia levando vida. Ele passava pelo deserto, ia trazendo vida, ia trazendo flores, frutos e plantas. E aquele rio, por onde ele passava, ele ia purificando. E aquele rio chegava até o mar morto. E ali as águas que eram mortas se tornavam em águas vivas e trazia vida tudo aquilo que era morto. O que tem morrido para você, que nessa noite, Deus quer trazer vida. Deus quer restaurar, Deus quer trazer vida. Mas não tenha medo de ir mais profundo. Às vezes a gente não tem experiência com Deus, porque nós limitamos até onde nós vamos. Ah, Senhor. Eu só vou até aqui. Porque eu tenho vergonha. Ah, Senhor, eu só vou até aqui porque eu não quero buscar muito, não. Eu não quero ser muito crentão, não, né? Eu só quero ser crente um pouquinho, né? Ah, não, isso não é para mim. Porventura, Deus não gastou anos e anos para capacitar Ezequiel? Porventura, Deus não tem a cada dia te capacitado e te aperfeiçoado? Por que quando Deus te chama para mergulhar mais fundo, você fala não para Deus? Você tem medo de mergulhar mais profundo. Você tem medo de se deixar envolver pelo Espírito Santo de Deus. Mas Ele está aí em você. Doido para falar através de você. Ansiando o dia que você dá lugar, para que Ele possa te usar de uma forma... Como que eu falei aqui? Estranha. Quem aqui quer ser usado de uma forma estranha? Difícil, né? Às vezes a gente surta, né? Vê a pessoa sendo usada assim de uma maneira que você fala, meu Deus, eu que o diga, né? Casei com o Zico. Tinha dias que eu falava, meu Deus. Aí ele falava, confia em mim, Deus que mandou. Eu falei, Deus, eu não confio nele, mas no Senhor eu confio. Se o Senhor mandou, se doido fazer isso, é porque o Senhor está no controle. Mas hoje não é notícia, não tenho tempo para isso. Mas às vezes é de uma forma estranha, que você não entende. Quantas pessoas não entendiam as profecias de Jeremias, de Ezequiel? E aí, já desobedecia logo.
Nem se dava o trabalho de orar junto, de jejuar junto, e sentar junto e ler a Bíblia, para ver se tinha fundamento bíblico. Porque sentar junto, orar junto, buscar o Espírito Santo de Deus, aprender mais de Deus, requer tempo, requer obediência, requer entrega. E é muito mais fácil, muitas vezes, a gente falar, é estranho isso, não. É estranho orar em línguas. Eu falei uma vez para Deus, Senhor, será que é verdade? Será que é verdade esse povo ora em línguas? Será que é verdade? E aí eu me dispus ao trabalho, eu falei, eu quero saber. Eu não vou ficar aqui incrédula, sem saber se é verdade ou se não é. Então eu vou buscar. Eu vou fazer propósito de oração. Eu vou buscar o Espírito Santo. Eu quero orar em línguas. Eu quero ter o dom de orar em línguas. Porque eu quero quebrar de mim essa incredulidade. É muito fácil eu falar, ele está fingindo, hein? Que estranho. Né? É muito fácil. Do que você se propor. Abrir mão do pecado. Abrir mão do caminho que Deus não se agrada. Abrir mão de um posicionamento que Deus não se agrada. Para se entregar. O Espírito Santo de Deus está à disposição minha e sua. Qualquer coisa que nós achemos estranho, nós temos liberdade de ir até Ele e perguntar. Senhor, confirma no meu coração. Porque todas as vezes que você fizer isso e falar, Senhor, eu estou achando estranho, mas confirma no meu coração, Ele vai te mostrar o extraordinário dEle. Ele vai revelar a glória dEle à sua vida. Não se detenha a entrar nesse rio, a deixar esse rio te submergir, porque a mão do Senhor está sobre você. Por mais que você tenha medo, por mais que você ache estranho, entrar no rio de Deus, é entrar no sobrenatural de Deus. É saber que se nós bebemos da água do rio de Deus, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Nós aprendemos com Jesus. Do que você tem medo, igreja? De Deus fluir de dentro de você para fora. É o extraordinário de Deus. É a coisa mais maravilhosa e mais poderosa que você pode viver. Então se coloque de pé e entre nesse rio. E quando não der mais pé, segure na mão de Deus e viva a glória, o poder, o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque as coisas de Deus não são comuns a olhos humanos e nunca foram. As coisas de Deus nunca serão comuns ao intelecto humano. Porque se não for pelo Espírito, se não for pela fé, tu falar que Jesus pode voltar aqui amanhã, arrebatar a sua igreja, vai ficar tudo aí, o cético vai falar, é louco, não é? As coisas de Deus nunca foram normal. Então, se você está disposto a encarar o estranho, o diferente, o sobrenatural, e viver o melhor que Deus tem para a sua vida, viver milagre, como diz, né, o louvor, milagre não se explica, milagre se vive. Mas ele é para você, Deus quer habitar em você, restauração é para você, unção é para você, estar cheio do Espírito Santo de Deus é para você, dons é para você, igreja. Então se coloque de pé agora. Homens e mulheres de Deus, é para se colocar. Tão ligeiro, né? Se coloque de pé. Quem quer? Quem quer entrar nesse rio? Quem quer ir além do tornozelo, do joelho, da cintura, dos ombros? Quem quer mergulhar no rio de Deus? Esse rio por onde ele passar tem cura. Esse rio por onde ele passar tem libertação. Esse rio por onde ele passar tem salvação. Esse rio por onde ele passar tem sabedoria. Esse rio por onde ele passar tem entendimento de Deus. Esse rio por onde ele passar tem vida e vida em abundância. Esse rio onde ele passar tem o derramar da glória dele. E é para você, igreja. Deus está em você. Ele habita em você. Ele deixou de habitar em templos feitos por mão de homens, para habitar no seu templo, para habitar em você, na sua vida. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos.